Bom dia, oitavo ano. Espero que todos estejam bem. E nós vamos aqui novamente numa aula de redação, voltando com o tema notícias. Só que dessa vez a gente vai realmente ver como é que é a estrutura de uma notícia e chegar até a produção de uma notícia, tá certo? Vamos lá. Bom, primeiramente, o que é notícia? A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Então, a notícia faz parte dos textos jornalísticos, certo? Ela não é a única, depois a gente vai estudar alguns outros. Bom, meios de transmissão das notícias. A gente pode ter notícias que a gente vai ver na televisão, no rádio, no jornal, nas revistas e na internet. Okay? E cada uma delas tem suas particularidades. O primeiro tipo de notícia é a notícia impressa. É a notícia do jornal, da revista, principalmente dos jornais. Ela tem uma linguagem coloquial, que seria isso, uma linguagem mais simples, é uma linguagem que todo mundo pode entender, seria acessível a todos. Se eu utilizar uma linguagem muito formal, eu corro o risco da notícia perder o objetivo dela, que seria informar algo. A notícia é importante que ela seja impessoal, então eu devo tentar não dar minha opinião, então falar primeiramente da minha pessoa, não posso falar do eu, então sempre o texto vai estar em terceira pessoa. É um texto que também tem que ser imparcial, então não devo me posicionar, mesmo que eu tenha uma opinião sobre o assunto, eu tenho que tentar não expressar essa opinião, eu tenho que mostrar só os fatos. É um tipo de texto expositivo, eu exponho os fatos. E, por último, a outra característica é a objetividade. Na realidade, para escrever uma boa notícia, você tem que ser objetivo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que utilizar um mínimo de palavras para dar um máximo de informações. Então, cada palavra na notícia é importante. Um bom jornalista valoriza cada palavra do seu texto. Ok? Bom, partes da notícia. Título e manchete. Bom, normalmente nós chamamos manchete principalmente aqueles textos que vêm nas primeiras páginas, que vêm com letras maiores. As manchetes normalmente elas são bem mais apelativas. O título, que também pode ser considerado uma manchete, ele normalmente é um pouco mais objetivo, mais fiel à notícia. Ele não tem esse caráter tão apelativo assim. Mas eu posso dizer que também a manchete é um tipo de título. O subtítulo dentro da notícia, ele é uma parte que não é obrigatória. Como assim? Tem notícias que não vão ter subtítulos, outros já vão ter. Então, é uma coisa que é opcional. Quem está escrevendo é que vai decidir. O lead, o que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo da notícia. O que ele tem de especial? O lead, ele vai ter que responder todas as perguntas da notícia. Ele é escrito no que a gente chama, da maneira que a gente chama de pirâmide invertida. O que eu quero dizer com isso? É que no lead a gente vai colocar as informações de maior importância primeiro e só depois a gente vai detalhando e falando das outras informações que têm menor importância. Então a notícia tem essa característica. Começando pelo lead e depois indo para o corpo da notícia. O corpo da notícia é onde nós iremos detalhar melhor toda a notícia e falar algumas informações que não tinham sido dadas anteriormente. Bom, o que a notícia deve responder? Ela tem que responder algumas perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. O que, quem, quando e onde? Eu posso dizer que praticamente sempre a notícia vai conseguir responder isso aí. Já o como e o porquê, nem sempre ela vai conseguir responder. Depende da notícia. Vocês sabem que tem vários tipos de notícia. A gente tem notícia para jogos, a gente tem notícias policiais, a gente tem notícias artísticas, culturais, notícias sobre saúde. Então, os tipos de notícias são muito variados. Então, dependendo de qual seja o tipo,
sobre o que ele estiver falando, é que a gente vai ver se vai conseguir realmente responder essas perguntas em sua totalidade. Bom, aí eu coloquei no quadro para vocês uma notícia. Primeiro título: menina morre asfixiada dentro de carro, no litoral de São Paulo. Subtítulo: criança de 3 anos foi encontrada desacordada neste domingo. Segundo a família, ela tinha o costume de brincar dentro do carro. O que é que nós temos aí? Bom, praticamente nós já respondemos a todas as nossas perguntas. Mas vamos ler o primeiro parágrafo para poder acrescentar mais alguma coisa. Uma menina de 3 anos morreu asfixiada dentro de um carro em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Nesse domingo, 9, o acidente aconteceu no bairro Indaiá. Bom, primeira pergunta: o que? Morte de uma criança. Segunda pergunta: quem? Uma menina de 3 anos. Quando? Domingo, dia 9. Onde? Em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Como? Asfixiada. Por quê? Asfixiada dentro do carro, na verdade, né? Por quê? Porque tinha o costume de brincar dentro do carro. Ok? Então, nesse daí a gente consegue responder todas as nossas perguntas. Para isso, a gente bastou que a gente lesse o título, o subtítulo e o lead. O corpo do texto. De acordo com a polícia, a família percebeu que a menina havia sumido na hora do almoço. A criança foi encontrada já desacordada dentro do carro. Um bombeiro que estava de folga tentou reanimá-la, mas não foi possível. O inquérito foi aberto para apurar o caso. Parentes da menina prestaram depoimento à família. A família disse que a criança tinha o hábito de brincar dentro do carro. Então, aí é o restante da notícia, ainda falando sobre como aconteceu realmente o acidente e como ela foi descoberta. Notícia radiofônica. A notícia radiofônica é a notícia do rádio. Quais são as características? Ela tem que ser bem rápida, porque o tempo que a gente tem no rádio é bem menor. O texto tem que ser claro e ágil, ou seja, essa história de ágil quer dizer que ele tem que ser rápido. A gente tem que conseguir dar o recado de uma maneira prática. E a entonação e a pontuação é muito importante. O que eu quero dizer é que quando eu vou dar uma notícia no rádio, se eu não souber falar com a pontuação e o tom também adequado, as pessoas correm o risco de não entender. Então, o como a gente fala no rádio é muito importante. O telejornalismo. Bom, no telejornalismo nós temos uso de sons e imagens. O objetivo é comover e aproximar o ouvinte. O vocabulário é próximo do coloquial. O texto é mais curto e até mais objetivo do que a notícia impressa, certo? Então, tem que ser bastante objetivo porque a gente tem que comover e aproximar o ouvinte. E quando a gente fala demais, o ouvinte acaba se perdendo um pouco nas informações e deixando de assistir. A evolução da notícia na TV. Bom, a gente vai ter 2 tipos de notícias que são novidades agora, que é a notícia de última hora e a notícia urgente. Normalmente eu coloquei até atrás na imagem, se vocês veem bem, tem aqueles microfonezinhos da Globo, quando ela vai reproduzir a notícia urgente, ela coloca esses microfones, tem até uma musiquinha que é tan, 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 tan. Bom, a notícia de última hora, ela acontece muitas vezes. Como é que ela é? É aquela notícia que a gente vai divulgando, que ela vai aparecer no jornal. Quando essa divulgação entre uma programação e outra, ou seja, nas propagandas. Então, nas propagandas a gente já vai dizendo hoje no Jornal Nacional, vamos falar sobre isso e isso. Então, mais detalhes, né? Mais tarde. Isso aí seria a notícia de última hora. E a notícia urgente? Bom, a notícia urgente ela é realmente uma coisa excepcional. Quando a gente tem uma notícia urgente,
Para tudo, a gente interrompe qualquer programação para lançar notícia urgente. Que tipo de notícia pode ser urgente? Alguma coisa bem trágica, um acidente, por exemplo, uma notícia urgente como quando houve o ataque às Torres Gêmeas, ou quando se tiver um atentado, ou se cair um avião, coisas do tipo. Então, esse tipo de notícia merece parar qualquer programação. Notícia online. A notícia online, ela é capaz de transmitir informação em tempo real. Tem uma grande interatividade. O que eu quero dizer com isso? Que ao chegar no computador e ver uma notícia online, eu posso comentar, eu posso acrescentar, eu posso modificar tudo aquilo ali. Claro que tem coisa que a gente não pode modificar, mas pelo menos a gente tem a possibilidade de dar uma opinião, de ser um pouco qual é o autor daquele texto, ok? Ela é muito prática hoje em dia e assim ela é a que usa mais tipos de coisas para poder nos atrair. Ela vai ter fotos, áudios, vídeos, texto, animação, então é dentro do tipo de notícia o mais atrativo hoje em dia. A nota, o que é a nota? Ela também relata acontecimentos que estão se desenrolando, traz notícias mais curtas. No jornal, ela seria como uma notícia de menor importância. Por exemplo, uma nota de falecimento, uma nota, às vezes quando tem algum programa, algum produto que veio com defeito, a empresa às vezes coloca uma nota no jornal para dizer que quem tiver aquele produto deve se dirigir à loja para trocar ou para fazer uma atualização, alguma coisa assim. Então, são pequenas notícias. A importância não é tão grande para todo mundo, então por isso ela vem na forma de nota. Ok? Bom, agora no nosso livro nós temos uma atividade na página 71. Estão com ele aí? Bom, o que é que nós temos? Primeira questão, ele pergunta: quais são os elementos essenciais de uma notícia? Então, os elementos essenciais são os fatos que giram em torno da notícia, que vão responder as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, são esses os elementos essenciais: o que, quem, quando, onde e por quê, ok? O que é o lead na notícia? É o nome dado pelos jornalistas para o primeiro parágrafo, que é um resumo contendo as informações mais importantes da notícia. Em que a notícia se difere da nota? A diferença está no tamanho do texto, pois a nota é mais curta do que a notícia. E também, na verdade, também tem a ver com a importância do texto. Normalmente a nota vai trazer notícias de menor importância para as pessoas. Quais são as mídias utilizadas na transmissão de notícias? A gente vai dizer TV, rádio, a internet, o jornal. Então, as mídias, a gente vai dizer rádio, TV, a impressão do jornal de revista e a parte da mídia digital. Ok? Vamos lá, na outra página agora. Nós vamos ter aqui, então, um instantinho, porque é muito pequena para eu ler aqui. Bom, leia a nota a seguir e identifique os elementos essenciais dessa estrutura textual. A gente vai ter aqui: Dia do Bazar do Desapego reúne muitas mulheres no Centro de Referência da Mulher. Um expressivo número de mulheres compareceu ontem ao Centro de Referência da Mulher, onde foi desenvolvida uma palestra promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. A palestrante é a psicóloga Débora Coradinha. O tema desenvolvido é a qualidade de vida da mulher. Logo após, as mulheres puderam escolher no saguão os objetos como roupa, sapatos, bolsas, bijuterias, livros. Todos os objetos foram arrecadados para essa finalidade. O Dia do Desapego, que resultou no Bazar Solidário, teve como objetivo principal
a solidariedade entre as mulheres, visando a melhoria da autoestima. Quem de nós não gosta de portar uma bolsa bonita, uma bijuteria, ter um bom livro, folhear uma revista? São coisas e momentos simples e singulares, definiu a psicóloga. Foram momentos de informação, descontração entre os presentes. Bom, agora nós temos algumas perguntas. A gente tem que responder as perguntas básicas da notícia. Primeiro, o que? É o bazar do desapego. Quem fez isso? Foi a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Quando foi? Ontem, no dia 13 de março de 2015. Onde? No Centro de Referência da Mulher. E como e por quê ocorreu? Mulheres participaram de um evento que contou com palestras sobre a qualidade de vida da mulher. Depois teve um bazar solidário, cuja finalidade era melhorar a autoestima das mulheres e também a solidariedade, ok? Bom, essa tarefinha vocês devem guardá-la no caderno. Quando a gente estiver junto, depois eu vou dar o visto nela. Mas não tem só ela. Tem uma tarefinha que eu gostaria de receber, mesmo agora nesse período. Eu vou ver se eu falo com a Aline para colocar na EDB, para poder vocês terem como mandar por lá, que fica mais fácil. Bom, ela vê o melhor meio. Eu vou já dar atividades para vocês irem fazendo e como vocês vão postar, vocês veem em seguida, tá certo? Bom, vocês vão ter que produzir uma notícia, na verdade. Esse tema aí, ele foi tema de uma universidade, a UFSC, no ano de 2010. Aí ele diz: a partir da manchete, acompanhada de subtítulo, escreva uma notícia de jornal. Então, aqui a manchete é: suspeita de bruxaria no desaparecimento de jovem na Lagoa da Conceição. Subtítulo: diário encontrado muda rumo das investigações. Então, vocês vão ter que escrever a notícia que tem a ver com isso aí. A grande dica é: a primeira coisa que você deve fazer é, antes de começar a escrever, é pensar nas respostas das perguntas. Porque o primeiro parágrafo deve conter todas elas. E você não vai conseguir escrever sem se perguntar antes. E se faltar pergunta, vocês vão estar errando na estrutura do texto, ok? Então, eu aguardo, façam caprichado. E eu vou ver com a Aline como é que vocês colocam lá na EDB, ok? Também vou colocar a atividade lá. Pois beijão, de bom para vocês e até a próxima aula.